O maior poder que você possui não está na reação, mas na serenidade. Neste exato momento, você pode estar sentindo uma tristeza profunda, com vontade de bloquear alguém, enviar uma mensagem explicando sua dor, ou talvez implorar por uma última chance. Seu coração bate acelerado, suas mãos tremem de raiva ou tristeza, e cada fibra do seu ser grita para que você reaja, para que prove seu valor. Mas deixe-me compartilhar com você uma sabedoria que filósofos antigos descobriram há mais de 2000 anos. O verdadeiro poder não está no barulho que fazemos, mas no silêncio que escolhemos. Marco Aurélio, imperador de Roma e grande pensador, escreveu: "A melhor vingança é não ser como seu inimigo." Hoje, vou mostrar algo que mudará completamente sua perspectiva sobre relacionamentos, poder pessoal e como lidar com quem te magoou. Vou ensinar a você a arte ancestral do silêncio estratégico, uma ferramenta tão poderosa que pode transformar sua ausência na lição mais profunda que alguém pode receber. O que você está prestes a aprender não é sobre manipulação ou jogos psicológicos. É algo muito mais profundo. É sobre reconhecer seu próprio valor e fazer com que os outros também o reconheçam. Não por súplicas ou explicações, mas por meio da sua própria evolução e da serenidade da sua ausência. Antes de continuarmos, deixe seu like. Se você está pronto para descobrir esse poder, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir pode literalmente transformar a maneira como você lida com conflitos e relacionamentos pelo resto da vida. A arte ancestral de não reagir. Imagine um show de mágica. O mágico está no palco, comandando a atenção de todos, tirando coelhos da cartola, fazendo objetos desaparecerem, lendo mentes. A plateia está hipnotizada, esperando o próximo truque. Mas então, no meio da apresentação mais espetacular, ele simplesmente para, sem explicação, sem final. Ele recolhe seus instrumentos e deixa o palco em completo silêncio. O que acontece com a plateia? Eles ficam perplexos, inquietos, tentando entender o que aconteceu. Como pode acabar assim? Onde está o grande final? E é exatamente isso que os consome nos dias seguintes. Não os truques que viram, mas aquele que nunca foi concluído. Essa é a primeira lição histórica que quero compartilhar com você. Quando você reage da forma que esperam, com raiva, desespero, drama, você está seguindo o roteiro que escreveram para você. Você está dançando conforme a música que escolheram. Mas quando você quebra esse padrão, quando escolhe o silêncio onde esperavam um grito, quando escolhe a serenidade onde esperava um caos, você assume o controle da narrativa. Outro grande filósofo histórico nos ensinou que a raiva é uma prisão horrível. Quando reagimos com emoção intensa, estamos literalmente fora de nós. Não somos mais donos das nossas ações, mas reféns das circunstâncias. Mas o sábio, o verdadeiro estrategista, permanece centrado, mesmo na tempestade. Pense nisso. Quando alguém te magoa e você explode, bloqueia, manda mensagens longas explicando sua dor, o que você está realmente fazendo? Está confirmando que eles ainda têm poder sobre você. Está mostrando que as ações deles conseguem te desestabilizar. É como entregar as chaves do seu bem-estar emocional para quem menos merece tê-las. As pessoas esperam que você reaja. Elas contam com isso. Quando te magoam, parte delas quer ver o impacto. Quer confirmar que ainda são importantes o suficiente para abalar suas emoções. Sua reação emocional é, paradoxalmente, uma forma de validação para elas. É como se você dissesse: sim, você ainda tem poder sobre mim. Sim, suas ações ainda podem me destruir. Mas e se você não desse esse prazer? E se, em vez de reagir, você simplesmente absorvesse o golpe com a serenidade de uma montanha que permanece imóvel
mesmo diante da tempestade mais violenta? O que aconteceria então? Algo que elas nunca esperariam. Elas perderiam o controle. Porque veja bem, quem realmente controla uma situação não é quem grita mais alto ou causa mais drama, mas quem permanece calmo, quem escolhe suas batalhas, quem tem o poder de não reagir quando todos esperam uma reação. 2. O silêncio como estratégia ancestral. Deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente o poder do silêncio. Na Grécia Antiga, havia um general chamado Epaminondas, conhecido não pelos discursos inflamados que fazia antes das batalhas, mas pelo silêncio que mantinha. Enquanto outros generais gritavam para motivar suas tropas, ele ficava em contemplação silenciosa. Seus inimigos, acostumados com a previsibilidade dos outros, nunca sabiam o que esperar dele. E foi justamente essa imprevisibilidade que o tornou um dos maiores estrategistas da história militar. O silêncio é uma arma que poucos sabem usar, porque a maioria tem medo dele. Temos medo do vazio, do não dito, da ausência de explicação. Vivemos em uma sociedade que nos condiciona a sempre dar satisfação, a sempre explicar nossos movimentos, a sempre buscar controlar situações. Mas eis uma verdade que poucos entendem. A mente humana não lida bem com o não resolvido. Quando você deixa algo em aberto, quando não oferece o final esperado, isso ecoa na mente da pessoa como uma música que não sai da cabeça. Pense em quantas vezes você perdeu o sono pensando em alguma situação que não teve um desfecho claro, um relacionamento que terminou abruptamente, uma discussão nunca resolvida, alguém que simplesmente sumiu da sua vida sem explicação. Essas situações nos machucam muito mais do que aquelas que tiveram um fechamento claro, não é? Isso acontece porque nosso cérebro é programado para buscar padrões e conclusões. Quando não encontramos essas conclusões, nossa mente entra em loop, tentando preencher as lacunas, criando cenários, procurando respostas que podem nunca vir. Agora, imagine usar esse conhecimento a seu favor. Imagine desaparecer da vida de alguém, não com raiva ou rancor, mas com a serenidade de quem simplesmente decidiu que sua energia é muito preciosa para ser desperdiçada com quem não a valoriza. Quando você faz isso, quando some sem explicação, sem drama, sem a conversa de encerramento que esperam, você cria um vazio que eles tentarão preencher por muito tempo. Eles vão revisar cada conversa, cada momento, cada interação, tentando entender onde as coisas mudaram. E quanto mais pensarem nisso, mais vão perceber o que perderam. É como uma loja que você sempre frequentou e que, de repente, você descobre que fechou. Não há placas explicando o porquê. Não há avisos de liquidação. Nada. Apenas uma porta fechada, onde antes havia movimento e vida. Você passa por ela e automaticamente se pergunta: o que aconteceu? Por que fecharam? Foi algo que eu fiz? Compare isso com uma loja que anuncia seu fechamento por semanas, com cartazes explicando os motivos, liquidações e despedidas. Essa é fácil de superar, porque você teve tempo para processar, para se preparar, para entender. Houve um fechamento adequado. A diferença entre essas duas situações é a diferença entre uma pessoa que sai da sua vida explicando todos os motivos e uma pessoa que simplesmente desaparece na órbita. A primeira oferece fechamento. A segunda oferece mistério. E o mistério, meus amigos, é muito mais poderoso. Terceiro, revertendo a dinâmica de poder. Para entender verdadeiramente o poder do silêncio, precisamos compreender como funcionam as dinâmicas de poder nos relacionamentos. A maioria acredita que quem tem mais poder é quem grita mais, cria mais drama ou exige atenção. Mas os filósofos antigos sabiam.
O verdadeiro poder pertence a quem menos precisa dele. Pense em um cassino e nas máquinas caça-níqueis. Há um tipo de máquina que paga pequenos prêmios constantemente. No início, é divertido. Você insere a moeda, puxa a alavanca e ganha algo. Mas com o tempo, torna-se previsível e entediante. Agora imagine outra máquina. Às vezes paga, às vezes não. É justamente essa imprevisibilidade que mantém as pessoas viciadas, tentando vencer. Relacionamentos humanos funcionam da mesma forma. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre reagindo, torna-se como a primeira máquina, previsível e, portanto, desvalorizado. Mas quando você se torna seletivo com sua atenção, quando suas respostas já não são garantidas, quando deixa de ser uma certeza na vida deles, a dinâmica muda completamente. Agora, são eles que começam a se perguntar: por que ele não respondeu ainda? Fiz algo errado? Será que ainda se importa comigo? O filósofo estoico Epicteto nos ensinou: não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. Quando você para de ser previsível, está manipulando não a pessoa, mas a interpretação que ela faz da sua ausência. Quarta, a transformação pela ausência. Um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo é que não controlamos as ações alheias, mas controlamos nossas reações. E às vezes, a reação mais poderosa é não reagir. Quando alguém te magoa, sua reação natural é explicar sua dor, mostrar como as ações dela te afetaram, buscar reconhecimento ou arrependimento. Mas aqui está a verdade. As pessoas raramente sentem remorso quando você explica sua dor. Elas sentem quando começam a sentir a dor da sua ausência. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como quem te feriu. Não se trata de vingança, mas de não permitir que as ações alheias diminuam sua grandeza. Imagine alguém que sempre foi central na sua vida. Vocês conversavam diariamente, compartilhavam momentos, ela conhecia seus pensamentos mais íntimos. Então, por algum motivo, ela começa a te tratar mal, a te desvalorizar. Sua primeira reação é tentar reconquistar essa proximidade, explicar seus sentimentos. Mas e se, em vez disso, você simplesmente começar a viver como se ela nunca tivesse existido? No início, ela pode nem notar, talvez até fique aliviada. Mas com o tempo, algo interessante acontece. Ela percebe que você não está mais disponível quando ela precisa. Você não reage às provocações, não demonstra estar emocionalmente investido no que ela faz. E então, lentamente, ela começa a notar que perdeu algo que considerava garantido. Ela pode tentar provocar você de formas sutis, buscando uma reação. Mas você permanece inabalável. Ela pode tentar se aproximar casualmente, mas você responde com educação e distância. É aí que o verdadeiro arrependimento começa a surgir. Não aquele superficial que vem de uma explicação dramática, mas aquele que nasce da compreensão de que certas coisas, uma vez perdidas, nunca voltam. O mistério como força transformadora. Nossa mente tem uma característica irresistível. Ela busca conclusões. Assistimos a filmes até o final, mesmo quando a história não nos prende. Lemos livros até a última página, só para saber como terminam. Ficamos obcecados com relacionamentos que acabaram sem explicação. Isso se chama efeito Zeigarnik. Nossa tendência a lembrar melhor do que ficou inacabado. Agora, aplique isso aos relacionamentos. Quando você termina algo de forma clara e explicada, oferece fechamento. Quando você desaparece sem explicação, cria um mistério que ecoa na mente da pessoa. Ela vai se perguntar: o que eu fiz de errado? Quando exatamente as coisas mudaram? Será que ele encontrou alguém melhor? E como não há respostas, a mente dela não consegue seguir em frente. Lao Tse, o antigo filósofo chinês, escreveu: quem sabe não fala.
quem fala não sabe. Há uma força profunda no silêncio que palavras nunca alcançam. 6. A sabedoria de não dar explicações. Nem toda situação precisa de um fechamento formal. Quando alguém te magoa profundamente, você sente a necessidade de fazer ela entender, mostrar o impacto das ações dela, dar uma última chance para que se redima. Mas responda: quando essa pessoa te magoou, ela se preocupou em te dar explicações? Se a resposta é não, então por que você acha que deve oferecer isso a ela? Epicteto ensinou: não explique sua filosofia, incorpore-a. Ou seja, não gaste energia tentando fazer os outros entenderem suas decisões. Deixe suas ações falarem por você. Quando você se afasta em silêncio, não abre espaço para manipulação. Não permite que a pessoa minimize sua dor. Não dá a ela o poder de discutir sua decisão. Você simplesmente toma o controle e deixa que a ausência ensine a lição. 7. Deixando o tempo trabalhar por você. O tempo é o grande revelador de verdades. O que parece intenso hoje pode ser insignificante em alguns meses. Quando você escolhe o silêncio, está confiando no tempo para fazer o trabalho que suas palavras nunca fariam. No início, a pessoa pode não sentir sua falta, mas com o tempo, ela percebe que ninguém a entende como você, que ninguém vibra com suas vitórias como você, que a nova pessoa nunca substituirá o que vocês tinham. E é aí que sua ausência se torna palpável. Marco Aurélio escreveu: o tempo é um rio de eventos que passam rápido. Tudo o que vemos logo some, e outro tanto toma seu lugar. A pessoa pode tentar te substituir, mas relacionamentos genuínos são únicos. E quando ela perceber isso, será tarde demais. Conclusão: a liberdade do silêncio. Dominar essa arte não é sobre manipular os outros, é sobre respeitar seu próprio valor. Quando você escolhe não reagir, está escolhendo grandeza sobre drama, mistério sobre previsibilidade, paz interior sobre validação externa. Como Marco Aurélio lembra, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Se essa mensagem ressoou em você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Porque o movimento mais poderoso que você pode fazer é, às vezes, não fazer nenhum. Até a próxima.